sintetizando um pouco o que foi o objetivo da palestra, eu diria que eu me situei como evangelizador que entende um pouco das ciências humanas, em particular da psicologia e a psicologia social. E tive como tela de fundo entender as novas gerações e descrever o contexto sociocultural que nós vivemos a partir das relações que existem sujeito, indivíduo, subjetividade e realidade. Nós escolhemos fazer uma viagem para poder mapear um pouco o processo acadêmico, eu diria, do sujeito na história. E escolhendo a viagem, escolhemos a dinâmica do que na linguagem acadêmica se chamou e se chama a morte. A morte de Deus, a morte da família, a morte do corpo, a morte do sujeito. A linguagem morte denuncia que certas realidades deixaram de exercer sua função e por isso as palavras que designavam estas realidades morrem com elas. Morre uma imagem de Deus, morre um tipo de configuração de família, morre uma maneira de entender o sujeito e morre ou está desaparecendo uma certa maneira de pensar, viver e lidar com a corporeidade, com o corpo. Ao trabalhar esses elementos, a gente percebe que estamos numa dinâmica cultural em que há um desejo e uma busca e uma intenção de construir a realidade a partir do homem só, sem nenhuma interferência, sem nenhuma herança. Por isso a destradicionalização e a horizontalização dos relacionamentos, em que o sujeito seria o dono de toda a realidade. Chegamos a esse contexto atravessando essas mudanças. Muda-se a linguagem porque a realidade está modificada. E ao se modificar a linguagem, se constrói uma outra realidade. Como é que isso desafia a evangelização? Como dizer nas cidades e às novas gerações o mistério de Deus, a transcendência do humano e a força agregadora de uma comunidade que confirma cada um na confiança e, na verdade, buscada, construída e assumida de si mesmo. Nós nos referimos muito a um arranjo existencial, que é fruto das experiências vividas pelo sujeito hoje, dentro de um contexto que calcula tudo, custos e benefícios, quanto que eu levo de vantagem e quanto que eu perco. E uma dificuldade de, partir dessa autocentração, ouvir a voz do outro, sabendo que a gente se firma, cresce a partir do que o outro fala para mim e do que o outro espera de mim e da relação que nós possamos estabelecer. Acho que é fundamental para a evangelização das novas gerações o ter insistido em 3 pontos. O cultivo da interioridade, este laboratório da própria subjetividade que cria os critérios daquilo que é incluído pela pessoa e aquilo que ela não quer, de uma consciência crítica, presença a si mesmo criticamente. Não se crer, não se acreditar logo dono da realidade. Nós somos sujeitos da realidade, não somos donos, nem das pessoas, nem das coisas, nem da própria história. E depois na formação da consciência moral, no sentido de que existe no fundo da condição humana um apelo para mais ser.
esta atenção ao mais ser, a cada vez que a gente cria uma condição intersubjetiva e intrasubjetiva, eu preciso de critérios para não viver uma fluidez, como diz Zygmunt Bauman, um amor líquido, relações apenas voláteis. E a grande crise dos jovens que se esvaziam interiormente é o pessoal das noites nômades dos fins de semana, que são noites traiçoeiras. A evangelização dentro da cultura atual em relação ao sujeito implica, do ponto de vista da instituição que evangeliza, rever seus princípios autoritários, excludentes, medrosos diante da realidade. O caminho é o caminho de uma espiritualidade, uma ética que vai conjugada com uma espiritualidade e que é, acima de tudo, adesão à vida, e a uma vida mais plena, que não seja a possibilidade de a gente e os jovens serem capturados pela ideologia dominante do mercado, que tudo vende, tudo compra, onde tudo pode, e que você se esvazia da sua própria humanidade.